A maioria das pessoas nunca aprende essas lições. É por isso que elas sofrem. Estoicismo, sabedoria estoica. A verdade que ninguém quer ouvir. Existe uma razão pela qual você está aqui agora, lendo estas palavras. Não é coincidência. Algo dentro de você sabe que há mais na vida do que esse ciclo interminável de sofrimento, ansiedade e frustração que parece dominar nossos dias. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem navegar pela vida com uma serenidade inabalável, enquanto outras são constantemente arrastadas pelas tempestades emocionais? A resposta não está na sorte, no destino ou nas circunstâncias externas. A resposta está em antigas lições que a maioria das pessoas nunca aprende. Lições que os filósofos estoicos dominaram há mais de 2000 anos e que continuam sendo desperdiçadas pela humanidade moderna. Hoje, vou revelar exatamente porque a maioria das pessoas sofre desnecessariamente e como você pode quebrar esse ciclo usando a sabedoria que transformou imperadores, escravos e guerreiros em mestres de suas próprias mentes. Se você assistir até o final, prometo que nunca mais verá seus problemas da mesma forma. Mas antes, deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Você está pronto para descobrir que 90% do seu sofrimento é autoimposto? O primeiro erro. Fatal, a primeira e mais devastadora lição que as pessoas nunca aprendem é sobre o controle, ou melhor, a ilusão dele. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma no auge de seu poder, escreveu em suas meditações, privadas uma verdade que a maioria de nós passa a vida inteira negando. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Parece simples, não é? Mas deixe-me mostrar por que essa única compreensão pode literalmente salvar sua sanidade mental. Imagine por um momento sua vida diária. Você acorda de manhã e imediatamente começa a se preocupar com o trânsito, com o que seu chefe vai pensar da apresentação, com as contas que precisa pagar, com o que as pessoas estão dizendo sobre você nas redes sociais. Seu coração acelera, sua mente dispara em 1000 direções diferentes e você nem tomou café ainda. Agora pare e analise. Quantas dessas coisas estão realmente sob seu controle direto? O trânsito, os pensamentos do seu chefe, as opiniões dos outros, as flutuações da economia? Absolutamente nenhuma. Epicteto, que começou a vida como escravo e terminou como um dos maiores professores de filosofia da antiguidade, dividiu toda a existência em 2 categorias fundamentais: coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Parece ridiculamente óbvio quando colocado assim, mas a verdade chocante é que 99% das pessoas passam 99% do tempo tentando controlar o incontrolável. É como tentar parar a chuva com as mãos nuas. Não apenas é impossível, mas o esforço em si é a fonte do sofrimento. Deixe-me ser brutalmente honesto com você. Cada minuto que você gasta se preocupando com coisas fora do seu controle é um minuto roubado da sua vida. É um minuto que você poderia ter usado para melhorar o que realmente está em suas mãos. Seus pensamentos, suas escolhas, suas reações, seu caráter. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle, e é a base fundamental de toda a filosofia estoica. Mas aqui está o problema. Nossa mente moderna foi programada para fazer exatamente o oposto, a programação do sofrimento. Vivemos em uma sociedade que lucra com sua ansiedade. Pense nisso. As notícias vendem medo porque o medo prende sua atenção. As redes sociais vendem comparação porque a comparação gera engajamento. A publicidade vende insatisfação, porque pessoas satisfeitas não compram coisas desnecessárias. Você foi sistematicamente treinado desde o nascimento para se preocupar com coisas que não pode controlar e ignorar as que pode. É uma receita perfeita para o sofrimento perpétuo.
Sêneca, o conselheiro de Nero e um dos homens mais ricos de Roma, observou algo fascinante sobre a natureza humana. Sofremos mais em imaginação do que na realidade. Pense em quantas vezes você passou noites sem dormir, se preocupando com algo terrível que poderia acontecer, apenas para descobrir que quando finalmente aconteceu, se é que aconteceu, não foi nem de perto tão ruim quanto você imaginou. Ou pior ainda, quantas vezes você sofreu antecipadamente por coisas que nunca aconteceram. Eu vou compartilhar com você uma estatística que deveria estar em todos os outdoors do mundo. Estudos mostram que 85% das coisas com que nos preocupamos nunca acontecem. E das 15% que acontecem, 79% das pessoas descobrem que lidaram com a situação muito melhor do que esperavam ou que a experiência ensinou uma lição valiosa. Isso significa que 97% de suas preocupações são completamente inúteis. Você está literalmente torturando a si mesmo por nada. A segunda lição, ignorada segunda lição que a maioria nunca aprende é sobre a natureza temporária de tudo. Marcos Aurelius escreveu: lembre-se de que em muito pouco tempo, você e todos que você conhece estarão mortos. E logo depois, até mesmo seu nome será esquecido. Isso pode parecer mórbido ou deprimente, mas é exatamente o oposto. É libertador. Quando você realmente internaliza a brevidade e fragilidade da vida, duas coisas acontecem. Primeiro, você para de desperdiçar energia em trivialidades. Segundo, você começa a valorizar o que realmente importa. Deixe-me contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Havia um homem rico que passou décadas acumulando fortuna, negligenciando família e amigos, sacrificando saúde e felicidade pelo próximo negócio, pela próxima aquisição. Um dia, foi diagnosticado com uma doença terminal. Nos seus últimos meses, ele disse algo que deveria estar gravado na mente de todos. Passei minha vida inteira me preparando para viver. E agora percebo que nunca vivi. Os estoicos tinham uma prática chamada memento mori, lembrar-se da morte. Não era um exercício mórbido, mas uma ferramenta poderosa para manter a perspectiva. Quando você se lembra que seu tempo é limitado, aquela discussão no Twitter parece menos importante. Aquela necessidade de estar certo o tempo todo perde o apelo. Aquela ansiedade sobre o que os outros pensam se dissolve como névoa ao sol da manhã. Mas aqui está o paradoxo que a maioria não entende. Aceitar a morte não diminui a vida, intensifica ela. Quando você para de fingir que vai viver para sempre, cada momento se torna precioso. Cada interação se torna significativa. Cada escolha se torna importante. Os estoicos não eram pessimistas contemplando a morte, eram realistas maximizando a vida. O veneno da comparação. A terceira lição crucial que as pessoas ignoram é sobre a futilidade e toxicidade da comparação. Vivemos na era da comparação constante. Instagram, Facebook, LinkedIn, todas essas plataformas são essencialmente máquinas de comparação. Você vê os destaques cuidadosamente curados da vida dos outros e compara com sua realidade completa e complexa. É como comparar seu making-of com o filme editado de outra pessoa. Marco Aurélio, que tinha literalmente tudo que alguém poderia desejar, poder absoluto, riqueza ilimitada, o império mais poderoso do mundo aos seus pés, escreveu: quão mesquinho é desejar o que outro possui. Pense nisso. O homem mais poderoso do mundo conhecido estava nos dizendo que a inveja e a comparação são armadilhas mentais. Se ele, contudo, podia ver isso, o que isso diz sobre nossas pequenas invejas cotidianas? A verdade brutal é esta: quando você se compara com os outros, você sempre perde. Sempre. Ou você se sente inferior porque eles parecem estar melhor, ou você se sente superior, o que alimenta seu ego e o afasta da realidade e da humildade.
necessária para o crescimento real. Em ambos os casos, você perde. A comparação rouba sua paz, sua gratidão e sua capacidade de focar no único projeto que realmente importa: tornar-se uma versão melhor de si mesmo do que era ontem. Epicteto tinha uma maneira brilhante de enquadrar isso. Ele dizia: não, é possível para alguém começar a aprender o que ele acha que já sabe. Quando você está constantemente se comparando, você está ou se sentindo inadequado ou se sentindo superior. Em nenhum dos casos, você está aberto ao aprendizado e crescimento real. Você está preso em um jogo mental que não tem vencedores, apenas diferentes graus de perdedores. A armadilha do prazer. Agora, chegamos a uma das lições mais controversas e mal compreendidas do estoicismo: a relação com o prazer. A maioria das pessoas passa a vida perseguindo o prazer e fugindo da dor, acreditando que esta é a fórmula para a felicidade. Os estoicos sabiam melhor. Eles entendiam que o prazer descontrolado é uma prisão disfarçada de liberdade. Sêneca, apesar de sua imensa riqueza, regularmente praticava pobreza voluntária. Ele dormia no chão, comia apenas pão e água, vestia roupas simples. Por que um homem rico faria isso? Porque ele entendia uma verdade fundamental: quanto mais você precisa para ser feliz, mais vulnerável você se torna. Cada prazer ao qual você se torna apegado é uma corrente potencial. Cada conforto do qual você depende é uma fraqueza, esperando para ser explorada pela vida. Isso não significa que os estoicos eram contra o prazer. Eles simplesmente entendiam sua natureza verdadeira. O prazer é como sal na comida. A quantidade certa realça a experiência, mas muito estraga tudo. A busca obsessiva pelo prazer leva inevitavelmente ao seu oposto. O hedonista eventualmente se torna insensível aos prazeres simples e precisa de estímulos cada vez mais extremos para sentir qualquer coisa. É a lei dos retornos decrescentes aplicada à felicidade humana. Considere o paradoxo moderno. Vivemos na era de maior abundância material da história humana. Temos acesso a prazeres e confortos que reis antigos não podiam imaginar. Podemos comer comida de qualquer lugar do mundo, entreter-nos infinitamente com um dispositivo no bolso, viajar para lugares exóticos com relativa facilidade. E ainda assim, as taxas de depressão, ansiedade e suicídio estão em máximas históricas. Como isso é possível? Porque confundimos prazer com felicidade, conforto com contentamento, estimulação com satisfação. A quarta verdade esquecida, quarta lição que a maioria ignora, é sobre a natureza do sofrimento inevitável versus o sofrimento opcional. O budismo tem um ditado: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Os estoicos chegaram à mesma conclusão por um caminho diferente. Eles entenderam que a vida vai te dar dor, isso é garantido. Você vai perder pessoas que ama, vai enfrentar doenças, vai experimentar fracassos e decepções. Isso não é pessimismo, é realismo. Mas aqui está a distinção crucial. A dor é o que acontece com você. O sofrimento é o que você faz com o que acontece com você. Epicteto, que teve sua perna permanentemente danificada por seu mestre quando era escravo, tinha todo o direito de ser amargo e ressentido. Em vez disso, ele disse: não são os eventos em si que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que elas fazem sobre eles. Pense no poder dessa afirmação. Ele está dizendo que o evento, mesmo algo tão traumático quanto violência física e escravidão, não tem poder inerente para fazê-lo sofrer. O sofrimento vem da história que você conta a si mesmo sobre o evento. Vou dar um exemplo moderno que todos podem relacionar. Imagine que você é demitido do seu emprego. O evento em si é neutro. É simplesmente uma mudança em sua situação de emprego. Mas observe como sua mente imediatamente começa a criar narrativas. Isso é terrível.
Sou um fracasso. Nunca vou encontrar algo melhor. Minha vida está arruinada. Cada uma dessas narrativas multiplica o sofrimento exponencialmente. O evento foi um. O sofrimento que você cria pode ser infinito. Agora, imagine uma narrativa diferente sobre o mesmo evento. Isso é uma oportunidade para encontrar algo melhor. Agora tenho tempo para desenvolver aquela habilidade que sempre quis. Isso pode ser a melhor coisa que já me aconteceu, só não sei ainda. Mesmo evento, sofrimento radicalmente diferente. Os estoicos não estavam sugerindo que você delire ou negue a realidade. Eles estavam apontando que você tem escolha sobre como interpreta e responde à realidade. O poder da perspectiva cósmica. Se você está achando essas lições difíceis de aceitar, quero que faça um exercício mental comigo. Marcos Aurelius frequentemente praticava o que os estoicos modernos chamam de visão de cima. Imaginar-se subindo cada vez mais alto, vendo sua casa, sua cidade, seu país, seu continente, até ver a Terra como um pequeno ponto azul no vasto cosmos. Carl Sagan famosamente descreveu a Terra vista do espaço como um pálido ponto azul e disse: nesse ponto, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveu suas vidas. Quando você adota essa perspectiva cósmica, algo extraordinário acontece. Seus problemas não desaparecem, mas eles assumem seu tamanho apropriado. Aquela discussão com seu parceiro, aquela preocupação sobre sua aparência, aquela ansiedade sobre sua apresentação na próxima semana, do ponto de vista cósmico, são tempestades em copos d'água. Isso não os torna sem importância. Eles são importantes para você aqui e agora, mas os coloca em perspectiva. Os estoicos usavam essa perspectiva não para escapar de suas responsabilidades terrestres, mas para abordá-las com equanimidade. Quando você entende seu lugar no cosmos, um breve lampejo de consciência em um universo de 13,8 bilhões de anos, duas coisas acontecem. Primeiro, você para de levar a si mesmo tão a sério. Segundo, você começa a levar suas escolhas mais a sério, porque percebe quão preciosa e breve é sua oportunidade de fazer algo significativo. A quinta lição perdida. Quinta lição que a maioria das pessoas nunca aprende é sobre a ilusão do eu separado. Vivemos em uma cultura que celebra o individualismo ao ponto da alienação. Somos ensinados a ver os outros como competidores, ameaças ou, na melhor das hipóteses, meios para nossos fins. Os estoicos tinham uma visão radicalmente diferente. Marcos Aurelius escreveu: o que é prejudicial para o enxame é prejudicial para a abelha. Ele estava expressando uma verdade fundamental sobre a interconexão de toda a vida humana. Pense em como você se move pelo mundo. Quando alguém o corta no trânsito, você sente raiva pessoal. Quando alguém recebe a promoção que você queria, você sente inveja. Quando alguém discorda de você online, você sente a necessidade de defender seu ego. Mas e se eu lhe dissesse que todo esse drama interpessoal é baseado em uma ilusão fundamental? A ilusão de que você é fundamentalmente separado dos outros. Os estoicos entendiam que somos todos parte de um todo maior. Eles chamavam isso de simpatia, a interconexão de todas as coisas. Isso não é algum conceito místico, New Age, é uma observação prática sobre como a realidade funciona. Quando você prejudica outros, você inevitavelmente prejudica a si mesmo, mesmo que não seja imediatamente óbvio. Quando você ajuda outros, você fortalece o tecido social do qual depende sua própria bem-estar. Esta compreensão transforma completamente como você lida com conflitos e relacionamentos. Em vez de ver cada interação como uma batalha a ser vencida, você começa a vê-las como oportunidades para fortalecer o todo do qual você é parte.
Em vez de guardar rancor, você entende que o ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro morra. Em vez de buscar vingança, você percebe que a melhor vingança é não ser como seu inimigo. A sexta sabedoria, abandonada. Sexta lição, crucial que as pessoas ignoram, é sobre a natureza da virtude e seu relacionamento com a felicidade. Na nossa sociedade moderna, fomos condicionados a acreditar que a felicidade vem de conseguir coisas, mais dinheiro, melhor aparência, maior status, mais seguidores. Os estoicos argumentavam exatamente o oposto. A única fonte confiável de felicidade é a virtude. Viver de acordo com seus valores mais elevados, independentemente das consequências externas. Isso soa como idealismo ingênuo? Deixe-me explicar por que é a coisa mais prática que você jamais ouvirá. Quando sua felicidade depende de resultados externos, você está à mercê de forças além do seu controle. O mercado pode crashar, levando sua riqueza. A idade e a doença podem levar sua beleza e saúde. As pessoas podem traí-lo, abandoná-lo ou decepcioná-lo. Se sua felicidade está ligada a qualquer uma dessas coisas externas, você construiu sua casa em areia movediça. Mas quando sua felicidade vem de viver virtuosamente, de ser corajoso, quando o medo seria mais fácil, justo quando a injustiça beneficiaria você, temperado quando o excesso o tenta, sábio quando a ignorância seria mais confortável, então você tem uma fonte de felicidade que ninguém pode tirar de você. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, expressou isso poderosamente. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Os estoicos identificaram 4 virtudes cardinais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Essas não são abstrações filosóficas, são ferramentas práticas para navegar pela vida. Sabedoria é saber o que é verdadeiro e o que é importante. Justiça é tratar os outros com equidade e compaixão. Coragem é fazer a coisa certa mesmo quando é difícil ou perigoso. Temperança é moderação e autocontrole em todas as coisas. O paradoxo do controle emocional agora, deixe-me abordar um mal-entendido comum sobre o estoicismo. Muitas pessoas pensam que os estoicos eram robôs sem emoção, suprimindo todos os sentimentos em nome da racionalidade. Isso é completamente errado. Os estoicos experimentavam emoções tão intensamente quanto qualquer um. A diferença é que eles não eram escravizados por elas. Eles entendiam que as emoções são informações, não comandos. Quando você sente raiva, isso está lhe dizendo que alguma expectativa foi violada. Quando você sente medo, isso está lhe dizendo que algo que você valoriza está ameaçado. Quando você sente tristeza, isso está lhe dizendo que você perdeu algo importante. Essas são informações valiosas. O problema surge quando você deixa essas emoções ditar suas ações sem questionar sua validade ou utilidade. Sêneca escreveu extensivamente sobre a raiva, chamando-a de a mais feia e frenética de todas as emoções. Mas ele não estava dizendo para nunca sentir raiva. Ele estava dizendo para não agir a partir da raiva. Há uma diferença crucial entre sentir uma emoção e ser controlado por ela. Os estoicos praticavam o que poderíamos chamar de espaço sagrado, o momento entre estímulo e resposta onde a escolha vive. Imagine que alguém o insulta publicamente. A raiva surge instantaneamente. Isso é natural e automático. Mas o que acontece a seguir é onde o treinamento estoico entra. Em vez de reagir imediatamente com um contra-ataque, você pausa. Você examina a situação. A opinião dessa pessoa realmente importa? Responder com raiva melhorará a situação?
Qual resposta está alinhada com seus valores e objetivos de longo prazo? Esse momento de pausa, esse espaço sagrado, é onde a liberdade vive. A sétima verdade negligenciada, a sétima lição que a maioria nunca aprende, é sobre a importância do desconforto voluntário. Vivemos em uma época que adora o conforto acima de quase tudo. Temos ar condicionado no verão, aquecimento no inverno, comida entregue em nossa porta, entretenimento infinito ao toque de um botão. E ainda assim, quanto mais confortáveis nos tornamos fisicamente, mais desconfortáveis parecemos estar psicologicamente. Isso não é coincidência. Os estoicos entendiam que o conforto excessivo enfraquece tanto o corpo quanto a mente. É por isso que eles praticavam desconforto voluntário regular. Catão, o jovem, famoso por sua integridade inflexível, andava descalço e com a cabeça descoberta em público, vestia roupas simples quando poderia ter usado as melhores togas e regularmente se abstinha de prazeres que estavam prontamente disponíveis para ele. Isso não era masoquismo, era treinamento. Quando você regularmente escolhe o desconforto, várias coisas acontecem. Primeiro, você constrói resiliência. As inevitáveis dificuldades da vida se tornam mais fáceis de suportar quando você está acostumado ao desconforto. Segundo, você aprecia mais os confortos quando os tem. Um banho quente é muito mais prazeroso quando você passou tempo no frio. Terceiro, e mais importante, você prova a si mesmo que não precisa de condições perfeitas para funcionar e prosperar. Isso tem aplicações práticas profundas na vida moderna. Tome banhos frios ocasionalmente. Pule uma refeição de vez em quando. Durma no chão uma vez por mês. Caminhe em vez de dirigir quando possível. Essas não são punições, são investimentos em sua força psicológica. Cada vez que você escolhe voluntariamente o desconforto, você está depositando na sua conta bancária de resiliência. A oitava lição que as pessoas desperdiçam é sobre o poder do silêncio e da solidão. Vivemos em uma era de ruído constante. Não apenas ruído auditivo, mas ruído mental. Notificações, atualizações, mensagens, e-mails, vídeos, podcasts. Nossa mente nunca tem um momento de verdadeiro silêncio. Os estoicos sabiam que o silêncio e a solidão não são vazios a serem preenchidos, mas espaços sagrados onde a sabedoria cresce. Marcos Aurelius, governando o império mais vasto do mundo antigo, encontrava tempo todos os dias para a solidão e reflexão. Suas meditações foram escritas não para publicação, mas como exercícios privados de autoexame e desenvolvimento. Ele entendia que sem tempo regular sozinho com seus pensamentos, ele seria arrastado pela corrente dos eventos externos e perderia contato com seus princípios orientadores. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre solidão. Não é sobre escapar dos outros, é sobre encontrar a si mesmo. Na quietude, quando todas as distrações são removidas, você é confrontado com a realidade de quem você é, o que você valoriza e como você está vivendo. Isso pode ser desconfortável. É por isso que tantas pessoas evitam a todo custo. Elas preferem a distração constante à confrontação honesta consigo mesmas. Os estoicos tinham uma prática diária de reflexão noturna, onde revisavam o dia. O que fiz bem? Onde falhei? O que posso melhorar amanhã? Isso não era autoflagelação, mas autoconhecimento. Sem esse tipo de exame regular, você está essencialmente vivendo no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, cometendo os mesmos erros, preso nos mesmos ciclos. O clímax da sabedoria agora. Chegamos ao coração do ensinamento estoico, a lição que une todas as outras. Amor fati, amor ao destino. Nietzsche, profundamente influenciado pelos estoicos, chamou isso de a fórmula para a grandeza humana.
É a aceitação radical não apenas do que acontece, mas o abraço ativo disso. Não resignação passiva, mas afirmação ativa. Não apenas tolerar o que a vida lhe dá, mas amá-lo. Isso soa como loucura? Deixe-me explicar por que é a sanidade suprema. Quando você luta contra a realidade, você sempre perde. Sempre. A realidade é o que é, independentemente de sua opinião sobre ela. Cada momento que você gasta desejando que as coisas fossem diferentes é um momento de sofrimento desnecessário. Mas quando você abraça o que é, não porque é agradável, mas porque é real, algo mágico acontece. Você para de desperdiçar energia em resistência fútil e começa a canalizar essa energia para a resposta efetiva. Imagine que você está diagnosticado com uma doença grave. Você tem duas escolhas fundamentais. Você pode gastar sua energia negando, lamentando, perguntando por que eu? Ou você pode aceitar a realidade e perguntar, o que agora? A primeira resposta garante sofrimento adicional além da doença física. A segunda resposta abre possibilidades para tratamento, para crescimento, para encontrar significado mesmo na adversidade. Epicteto tinha uma metáfora poderosa para isso. Ele disse que a vida é como uma peça de teatro e você é um ator. Você não escolhe o papel. Se você interpreta um rei ou um mendigo, um herói ou um vilão, mas você escolhe quão bem interpreta o papel que lhe foi dado. Seu trabalho não é questionar o dramaturgo ou exigir um papel diferente. Seu trabalho é interpretar seu papel atual com excelência. A nona revelação desperdiçada. A nona lição que a maioria ignora é sobre a natureza do tempo e nossa relação com ele. Sêneca escreveu, não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Pense em como você passou as últimas 24 horas. Quantas dessas horas foram gastas em atividades que realmente importam? Quantas foram desperdiçadas em distrações, preocupações, entretenimento vazio, scrolling sem sentido? Os estoicos viam o tempo como o recurso mais valioso que ouro, mais precioso que diamantes. Por quê? Porque o dinheiro perdido pode ser recuperado, oportunidades perdidas podem reaparecer, mas o tempo perdido se foi para sempre. Cada momento que passa é um momento a menos que você tem. Cada dia que termina é um dia que nunca voltará. E ainda, assim, tratamos o tempo como se fosse infinito, desperdiçando-o como se tivéssemos um suprimento ilimitado. Mas aqui está o paradoxo. Quando você realmente entende a escassez do tempo, você paradoxalmente se torna menos ansioso sobre ele. Por quê? Porque você para de tentar fazer tudo e começa a focar no que realmente importa. Você para de dizer sim para obrigações que não se alinham com seus valores. Você para de adiar as coisas importantes, esperando pelo momento perfeito. Você entende que o único momento que você tem garantido é este, agora. Os estoicos praticavam o que eles chamavam de premeditatio malorum, a premeditação de males. Isso incluía imaginar sua própria morte, a perda de entes queridos, a perda de posses. Isso não era pessimismo mórbido, mas uma técnica poderosa para apreciar o que você tem enquanto tem. Quando você contempla regularmente a perda, você para de tomar as coisas como garantidas. Cada momento com as pessoas que ama se torna precioso. Cada experiência simples, uma xícara de café, um pôr do sol, uma conversa com um amigo, se torna sagrada. A 10ª sabedoria essencial. 10ª lição crucial que as pessoas desperdiçam é sobre a futilidade da busca por aprovação externa. Vivemos em uma era de validação constante. Likes, comentários, compartilhamentos, seguidores. Construímos nossas identidades em torno de como os outros nos percebem. Mas os estoicos sabiam que buscar aprovação externa é construir sua casa em areia movediça. A opinião pública é volúvel, contraditória
e, em última análise, irrelevante. E para seu verdadeiro valor. Marcos Aurelius, que tinha o poder de comandar a adoração de milhões, escreveu: quanto problema ele evita que não olha para ver o que seu vizinho diz ou faz. Pense no poder disso. O homem mais poderoso do mundo estava nos dizendo que a opinião dos outros é, em última análise, irrelevante. O que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que você sabe ser verdade sobre si mesmo. Isso não significa ser insensível ou cruel. Significa que sua autoestima vem de dentro, de viver de acordo com seus próprios padrões, não dos padrões impostos por outros. Quando você busca constantemente aprovação, você se torna um camaleão moral, mudando suas cores para se adequar a qualquer ambiente em que se encontra. Você perde contato com quem realmente é porque está muito ocupado tentando ser quem os outros querem que você seja. A ironia é que quando você para de buscar aprovação, você geralmente a recebe. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que são autênticos, que têm a coragem de ser eles mesmos, que não estão constantemente buscando validação. Mas mesmo que você não receba aprovação, não importa, porque sua autoestima não depende disso. A aplicação moderna agora, você pode estar pensando, isso tudo soa ótimo em teoria, mas como aplico isso na minha vida moderna e caótica? Deixe-me dar exemplos concretos de como esses princípios se traduzem em ação prática no século XXI. Primeiro, comece cada dia com reflexão intencional. Antes de verificar seu telefone, antes de ligar as notícias, antes de ser bombardeado com as urgências e ansiedades do mundo, gaste 5 minutos lembrando-se do que está sob seu controle e do que não está. Defina uma intenção para o dia baseada em virtude, não em resultados. Por exemplo, hoje serei paciente com meus colegas independentemente de como eles se comportem. Em vez de hoje, vou fechar aquele negócio. Segundo, pratique a pausa sagrada. Quando algo provocativo acontece, alguém o corta no trânsito, você recebe um e-mail irritante, seu filho derrama suco no tapete. Pause antes de reagir. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: como a melhor versão de mim responderia a isso? Esse único segundo de pausa pode mudar completamente sua trajetória emocional. Terceiro, implemente desconforto voluntário regular. Uma vez por semana, faça algo que o desafie fisicamente ou mentalmente. Pode ser tão simples quanto tomar uma ducha fria, fazer jejum intermitente ou caminhar em vez de dirigir. Cada ato de desconforto voluntário é um depósito em sua conta de resiliência. Quarto, pratique gratidão negativa. Em vez de apenas ser grato pelo que você tem, imagine regularmente perdê-lo. Imagine perder sua visão. De repente, a capacidade de ver se torna miraculosa. Imagine perder sua capacidade de andar. De repente, cada passo se torna uma bênção. Isso não é pessimismo, é uma técnica poderosa para apreciar o que você tem enquanto tem. Quinto, estabeleça uma prática de reflexão noturna. Antes de dormir, revise seu dia. Não com julgamento harsh, mas com curiosidade compassiva. Onde você agiu de acordo com seus valores? Onde você ficou aquém? O que você pode aprender? Como pode melhorar amanhã? Este simples hábito pode transformar cada dia em uma lição, cada erro em crescimento. A 11ª verdade, a 11ª lição que a maioria nunca aprende é sobre a interconexão entre obstáculos e oportunidades. Ryan Holiday popularizou esta ideia estoica com seu livro The Obstacle is the Way, mas o conceito vem direto de Marcos Aurelius. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Isso não é pensamento positivo, superficial ou negação da dificuldade. É um reconhecimento profundo de que cada obstáculo carrega dentro de si a semente de oportunidade equivalente. Perdeu o emprego? Oportunidade de encontrar algo melhor.
Ou começar aquele negócio que você tem sonhado? Relacionamento terminou? Oportunidade de crescimento pessoal e autodescoberta. Problema de saúde? Oportunidade de reavaliar prioridades e desenvolver resiliência. Os estoicos não estavam sugerindo que você deveria buscar obstáculos ou fingir que eles são agradáveis. Eles estavam apontando que uma vez que obstáculos são inevitáveis, você pode também usá-los como combustível para o crescimento. Cada dificuldade é um peso de academia para a sua alma. Pode quebrar você ou construir você, dependendo de como você responde. Pense nos momentos mais transformadores da sua vida. Aposto que a maioria deles veio de tempos difíceis, não o fáceis. Os momentos que o forçaram a crescer, adaptar, evoluir. Os momentos que revelaram forças que você não sabia que tinha. Os estoicos entendiam que o crescimento real raramente acontece na zona de conforto. Acontece na zona de desafio, onde você é forçado a transcender suas limitações atuais. A 12ª lição, fundamental. 12ª lição desperdiçada é sobre a diferença entre prazer e alegria. Nossa cultura moderna confunde constantemente os dois, perseguindo prazer pensando que levará à alegria, apenas para descobrir que leva ao vazio. Os estoicos entendiam que prazer e alegria não são apenas diferentes. Eles, frequentemente, são opostos. Prazer é externo, temporário e frequentemente seguido por vazio ou arrependimento. Alegria é interna, duradoura e autorreforçadora. Prazer vem de obter o que você quer. Alegria vem de querer o que você tem. Prazer é comer o bolo inteiro. Alegria é ter a disciplina de comer apenas uma fatia. Prazer é vencer uma discussão. Alegria é entender o ponto de vista da outra pessoa. Sêneca, apesar de sua riqueza, entendia isso profundamente. Ele podia desfrutar de luxos quando disponíveis, mas sua alegria não dependia deles. Ele escreveu: todo novo objeto excita a mente, mas uma mente estável olha para as coisas estabelecidas com a mesma satisfação. Em outras palavras, a perseguição constante de novos prazeres é um sinal de uma mente instável. A alegria verdadeira vem de encontrar contentamento no ordinário, beleza no mundano, sacralidade no simples. Isso tem implicações profundas para como vivemos. Em vez de constantemente buscar a próxima experiência de pico, o próximo rush de dopamina, a próxima novidade excitante, os estoicos sugerem cultivar alegria através da virtude, do serviço, do crescimento pessoal e de relacionamentos significativos. Essas fontes de alegria não diminuem com a repetição. Elas se aprofundam. O poder transformador, se você chegou até aqui, algo em você está ressoando com essas verdades antigas. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. A questão real é, o que você vai fazer com essa sabedoria? Deixe-me compartilhar com você o segredo final que separa aqueles que meramente entendem o estoicismo daqueles que são transformados por ele. A transformação não vem de aprender todos os conceitos perfeitamente. Não vem de ler todos os livros ou assistir todos os vídeos. Vem de prática consistente, mesmo imperfeita. É melhor praticar imperfeitamente um princípio estoico do que entender perfeitamente todos eles sem praticar nenhum. Comece pequeno. Escolha um princípio, talvez a dicotomia do controle. Por uma semana, sempre que você se sentir ansioso ou frustrado, pare e pergunte: isso está sob meu controle? Se não, conscientemente solte. Se sim, tome ação. Apenas esta simples prática, feita consistentemente, pode mudar sua vida mais do que anos de leitura sem aplicação. O estoicismo não é uma filosofia para ser estudada, é uma prática para ser vivida. Cada dia oferece incontáveis oportunidades para aplicar esses princípios. Cada interação, cada desafio, cada momento
de escolha é uma chance de praticar sabedoria, justiça, coragem e temperança. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar disposto a tentar, falhar, aprender e tentar novamente. A urgência do agora. Deixe-me ser direto com você. Você não tem tempo ilimitado para implementar essas lições. Cada dia que você adia é um dia perdido. Um dia a mais de sofrimento desnecessário. Um dia a menos de vida vivida com sabedoria e propósito. Os estoicos entendiam a urgência da filosofia, não como exercício acadêmico, mas como medicina para a alma. Marcos. Aurelius escreveu suas meditações enquanto liderava campanhas militares, lidando com pragas, traições e o peso de governar um império. Ele não esperou pelas condições perfeitas para praticar filosofia. Epicteto ensinou filosofia depois de ganhar sua liberdade, sem esperar até ter a escola perfeita ou os alunos perfeitos. Sêneca praticou o estoicismo enquanto navegava na corte traiçoeira de Nero, um dos ambientes mais perigosos e corruptos da história. Se eles podiam praticar esses princípios em tais circunstâncias extremas, o que é nossa desculpa? Estamos muito ocupados, muito estressados, as condições não são ideais. Essas são exatamente as condições em que o estoicismo é mais necessário e mais poderoso. A escolha que define. Tudo agora, chegamos ao momento da verdade. Você tem uma escolha fundamental a fazer, e é uma escolha que determinará a qualidade do resto de sua vida. Você pode tratar isso como mais um vídeo interessante, mais uma filosofia intrigante para adicionar à sua coleção de conhecimento não aplicado. Ou você pode decidir aqui e agora que está pronto para parar de sofrer desnecessariamente. A escolha parece óbvia, mas a maioria escolherá a primeira opção. Por quê? Porque a mudança é desconfortável. Porque é mais fácil continuar nos padrões familiares, mesmo que esses padrões causem sofrimento, porque temos medo de quem poderíamos nos tornar se realmente aplicássemos esses princípios. Temos medo de nossa própria grandeza potencial, mas você não é a maioria, ou não teria chegado até aqui. Algo em você sabe que há uma maneira melhor de viver. Algo em você está cansado do drama desnecessário, da ansiedade constante, da sensação de estar à mercê de forças além do seu controle. Algo em você está pronto para reivindicar seu poder. Não poder sobre outros ou sobre circunstâncias, mas o único poder real. Poder sobre sua própria mente. O caminho. Adiante, se você está pronto para embarcar neste caminho. Deixe-me dar-lhe um roteiro prático. Primeiro, comprometa-se com a prática diária. Não precisa ser perfeita ou elaborada. 5 minutos de reflexão matinal. Um momento de pausa antes de reagir. Uma pergunta antes de dormir. Como posso melhorar amanhã? Pequenas práticas consistentes superam grandes gestos esporádicos. Segundo, encontre sua comunidade. O estoicismo não é um caminho solitário, apesar da importância da solidão. Cerque-se de outros que estão tentando viver com sabedoria. Se você não pode encontrá-los pessoalmente, encontre-os online. Compartilhe suas lutas e sucessos. Aprenda com as experiências dos outros. Ferro afia ferro. Terceiro, estude os mestres. Leia Marcos Aurelius, Epicteto, Sêneca. Mas não apenas leia, contemple, questione, aplique. Trate seus escritos não como escritura sagrada, mas como conselhos de mentores sábios. Pegue o que ressoa, adapte o que precisa de adaptação, descarte o que não serve. Quarto, seja paciente consigo mesmo. Você passará a vida inteira desenvolvendo padrões de pensamento e comportamento. Eles não mudarão da noite para o dia. Haverá dias em que você esquecerá tudo que aprendeu e reagirá a partir de velhos padrões. Isso é normal. Isso é humano. O que importa não é a perfeição, mas a persistência. Quinto, mantenha um diário. Escreva suas reflexões, seus
desafios, seus insights. O ato de escrever clarifica o pensamento e solidifica o aprendizado. Seus escritos se tornarão um registro de seu crescimento, um lembrete de quão longe você veio, um guia para onde você está indo. A promessa e o aviso. Deixe-me ser claro sobre o que o estoicismo pode e não pode fazer por você. Ele não tornará sua vida livre de problemas, não eliminará toda dor e dificuldade, não o tornará sobre-humano ou imune ao sofrimento. Qualquer um que prometa isso está vendendo fantasia, não filosofia. O que o estoicismo fará é dar-lhe ferramentas para lidar com problemas efetivamente. Reduzirá dramaticamente o sofrimento desnecessário. Dará a você clareza em meio ao caos, calma em meio à tempestade, propósito em meio à incerteza. Transformará você de vítima das circunstâncias em mestre de suas respostas. Mas aqui está o aviso. Uma vez que você realmente entende esses princípios, não há volta. Uma vez que você vê quão muito de seu sofrimento é autoimposto, você não pode não ver. Uma vez que você entende seu poder de escolha, você não pode fingir ser impotente. Uma vez que você conhece o caminho, você é responsável por caminhar nele. Isso é tanto libertador quanto aterrorizante. Libertador porque significa que você tem muito mais controle sobre sua experiência de vida do que jamais imaginou. Aterrorizante porque significa que você não pode mais culpar circunstâncias, outras pessoas ou má sorte por sua infelicidade. A responsabilidade é sua, o poder é seu, a escolha é sua. O momento de decisão. Enquanto nos aproximamos do fim desta jornada juntos, quero que você entenda algo crucial. Este não é apenas mais um vídeo de filosofia. Este é um ponto de inflexão potencial em sua vida. As ideias que compartilhei não são apenas conceitos interessantes para contemplar. São ferramentas práticas que podem fundamentalmente alterar sua experiência de estar vivo. Mas aqui está a verdade brutal. 99% das pessoas que assistem isso concordarão com as ideias, talvez até se sintam inspiradas, e então voltarão exatamente aos mesmos padrões amanhã. Elas deixarão essa sabedoria escorregar por entre os dedos como água, voltando ao ciclo familiar de ansiedade, frustração e sofrimento desnecessário. Você será parte dos 99% ou do 1%? Não responda rapidamente. Realmente considere. Porque se você vai ser parte do 1%, precisa fazer algo diferente agora, hoje, neste momento. Precisa tomar uma ação concreta, por menor que seja, que sinalize para si mesmo e para o universo que você está sério sobre a mudança. A ação imediata aqui está o que quero que você faça agora, antes que a inspiração esfrie, antes que a vida diária reassuma o controle, antes que velhos padrões reafirmem seu domínio. Escolha uma lição deste vídeo, apenas uma, que mais ressoou com você. Talvez tenha sido a dicotomia do controle, talvez o amor fati, talvez a visão de cima, não importa qual, desde que tenha tocado algo profundo em você. Agora, escreva-a, não apenas mentalmente, fisicamente escreva. Coloque em um lugar onde você a verá amanhã de manhã, no espelho do banheiro, na cafeteira, na tela do computador. Este lembrete físico será seu âncora, seu chamado de volta à sabedoria, quando a névoa do sono e a pressa da manhã ameaçarem arrastar você de volta aos velhos padrões. Depois, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades. Não porque eu preciso de visualizações, mas porque ensinar solidifica o aprendizado. Quando você compartilha esses conceitos com outros, você os torna mais reais para si mesmo. Você se torna responsável por vivê-los. Você cria uma comunidade de prática, mesmo que seja apenas de 2 pessoas. E finalmente, se você está sério sobre continuar esta jornada, inscreva-se neste canal. Não como um gesto passivo, mas como um compromisso ativo com seu crescimento.
Cada vídeo será um lembrete, um chamado de volta aos princípios, uma oportunidade de aprofundar sua prática. Ative as notificações para que você não perca esses lembretes em meio ao ruído digital. O legado que você deixa. Deixe-me compartilhar algo que Marcos Aurelius escreveu que me assombra da melhor maneira possível. O que fazemos agora ecoa na eternidade. Pense sobre isso. Cada escolha que você faz, cada resposta que você dá, cada momento de coragem ou covardia não apenas afeta o presente. Ele cria ondulações que se estendem muito além do que podemos ver. Quando você escolhe responder com sabedoria, em vez de reagir com emoção, você não apenas melhora sua própria vida, você modela algo para todos que testemunham. Quando você demonstra calma em meio ao caos, você dá aos outros permissão para fazer o mesmo. Quando você vive de acordo com princípios em vez de impulsos, você eleva o padrão para todos ao seu redor. Isso não é sobre ser perfeito ou superior. É sobre entender que sua vida é tanto individual quanto coletiva. Suas escolhas importam não apenas para você, mas para o tecido da realidade humana. Cada vez que você escolhe virtude sobre vício, sabedoria sobre ignorância, coragem sobre covardia, você está votando no tipo de mundo em que quer viver. A verdade final. Enquanto chegamos aos momentos finais juntos, quero deixar você com a verdade mais importante de todas. Você já tem tudo o que precisa. Você não precisa de mais informação, mais preparação, mais condições perfeitas. A sabedoria dos estoicos não é complexa, é simples, mas não fácil. A dificuldade não está em entender, mas em fazer. Você tem a capacidade de escolha, você tem a capacidade de razão, você tem a capacidade de crescimento. Essas são as únicas ferramentas que os estoicos tinham e eles as usaram para viver vidas de significado, propósito e sim, felicidade genuína, mesmo em meio a circunstâncias que fariam a maioria de nós desmoronar. A questão não é se você pode viver de acordo com esses princípios. A questão é se você vai. E essa questão só pode ser respondida não com palavras, mas com ações. Não amanhã, mas hoje. Não quando você se sentir pronto, mas agora, exatamente como você está, com todas suas imperfeições e incertezas. O chamado à ação este é seu momento. Este é seu chamado. Não um chamado para a perfeição, mas para a prática. Não um chamado para o domínio imediato, mas para o esforço consistente. Não um chamado para se tornar outra pessoa, mas para se tornar quem você realmente é quando não está reagindo a partir do medo, da raiva ou do desejo. Os estoicos acreditavam que cada ser humano tem uma centelha do divino. O Logos, a razão universal. Essa centelha está em você agora, esperando para ser alimentada em uma chama. Cada vez que você escolhe resposta sobre reação, cada vez que você aceita o que não pode mudar e muda o que pode, cada vez que você age a partir da virtude em vez do vício, você está alimentando essa chama. Mas deixe-me avisar, uma vez que essa chama é acesa, ela exige combustível constante. O combustível é prática diária. O combustível é coragem constante. O combustível é a disposição de continuar crescendo, aprendendo, evoluindo, mesmo quando é desconfortável, especialmente quando é desconfortável. A comunidade que espera você não está sozinho nesta jornada. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão redescobrindo essas verdades antigas, aplicando-as a vidas modernas, descobrindo que a sabedoria de 2000 anos atrás é mais relevante do que nunca. Quando você se inscreve neste canal, você não está apenas recebendo conteúdo, você está se juntando a uma comunidade de buscadores, praticantes e guerreiros filosóficos. Nos comentários abaixo, compartilhe qual lição ressoou mais com você. Compartilhe seus desafios, suas vitórias, suas perguntas.
Cada comentário é uma oportunidade de aprofundar seu próprio entendimento e ajudar outros em suas jornadas. Lembre-se, ensinamos melhor o que mais precisamos aprender. E quando você clica no botão de like, você não está apenas apoiando este canal. Você está sinalizando para o algoritmo que este tipo de conteúdo que realmente importa, conteúdo que pode mudar vidas, merece ser visto. Você está ajudando a espalhar sabedoria em um mundo que desesperadamente precisa dela. O desafio de 30 dias antes de ir. Quero deixar você com um desafio específico. Pelos próximos 30 dias, comprometa-se com uma prática estoica simples. Toda manhã, antes de verificar seu telefone, antes de ligar as notícias, passe 5 minutos em reflexão silenciosa. Pergunte a si mesmo: o que está sob meu controle hoje? O que não está? Como posso focar no primeiro e aceitar o segundo? À noite, antes de dormir, passe mais 5 minutos revisando o dia. Não com julgamento, mas com curiosidade gentil. Onde agi de acordo com sabedoria? Onde fui arrastado por emoções? O que posso aprender? Como posso melhorar amanhã? 30 dias, 10 minutos por dia, 300 minutos totais, que podem mudar os próximos 30 anos de sua vida. Este não é um compromisso massivo, não é uma revisão de vida dramática, é um experimento simples em sabedoria aplicada. Mas eu aviso, mesmo este pequeno compromisso separará aqueles que são sérios sobre mudança daqueles que são apenas curiosos. As últimas palavras. Enquanto nos preparamos para partir, deixe-me compartilhar uma última história. Quando Sêneca estava enfrentando sua própria morte, ordenada por Nero, ele consolou aqueles ao seu redor, dizendo: onde estão seus preceitos de filosofia e a preparação de tantos anos contra os males vindouros? Mesmo em seus momentos finais, ele estava ensinando, demonstrando que os princípios que ele havia vivido eram suficientemente fortes para sustentá-lo através da prova final. Você provavelmente não enfrentará tal prova dramática, mas você enfrentará 1000 pequenas provas, momentos de escolha, onde você pode reagir a partir de velhos padrões ou responder a partir de nova sabedoria. Cada uma dessas escolhas é uma oportunidade de provar para si mesmo que a filosofia funciona, que a mudança é possível, que você não está condenado a repetir os mesmos ciclos de sofrimento. As lições que compartilhei hoje não são segredos. Elas estão disponíveis para qualquer um disposto a procurar. Mas saber sobre elas e vivê-las são universos separados. A maioria das pessoas nunca fará a jornada do conhecimento para a prática. Elas permanecerão presas em ciclos de sofrimento desnecessário, culpando circunstâncias, outras pessoas, má sorte, qualquer coisa exceto suas próprias escolhas. Mas você não precisa ser a maioria. Você pode escolher diferentemente. Você pode escolher sabedoria sobre ignorância, resposta sobre reação, virtude sobre vício, aceitação sobre resistência. Você pode escolher parar de sofrer desnecessariamente e começar a viver intencionalmente. O convite final este vídeo está chegando ao fim, mas sua jornada está apenas começando. As ideias que plantei em sua mente agora são sementes. Se você as nutrir com prática diária, elas crescerão em árvores poderosas que podem resistir a qualquer tempestade. Se você as negligenciar, elas murcharão e morrerão, deixando você exatamente onde começou. A escolha, como sempre, é sua. Mas deixe-me lembrá-lo uma última vez. Você não tem tempo ilimitado para fazer essa escolha. Cada dia de atraso é um dia perdido. Cada momento de hesitação é um momento de vida não vivida plenamente. Os estoicos entendiam urgência, não como pressa ansiosa, mas como reconhecimento claro de que o tempo é precioso e finito. Então faça sua escolha agora. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir pronto. Agora.
Comprometa-se com uma vida de sabedoria ou aceite uma vida de sofrimento desnecessário. Não há meio termo. Não há terceira opção. Você cresce ou decai. Você avança ou recua. Você vive filosoficamente ou vive acidentalmente. Se você escolher o caminho da sabedoria, bem-vindo. Você está se juntando a uma linhagem que remonta a milhares de anos. Uma linhagem de humanos que recusaram aceitar o sofrimento desnecessário, que escolheram resposta sobre reação, que encontraram liberdade não mudando o mundo, mas mudando a si mesmos. Se você escolher o outro caminho, sem julgamento. Nem todos estão prontos para esse nível de responsabilidade. Nem todos querem esse tipo de liberdade. Mas saiba que a porta permanece aberta. A sabedoria é paciente. Ela esperará por você, não importa quanto tempo leve para você estar pronto. A transformação começa. Para aqueles que ficaram até aqui, que absorveram não apenas as palavras, mas o espírito por trás delas, vocês já começaram a mudar. Algo mudou em sua consciência. Uma porta foi aberta que não pode ser completamente fechada novamente. Você vislumbrou uma maneira diferente de ser e esse vislumbre criará uma santa insatisfação com velhos padrões. Isso é bom. Essa insatisfação é o primeiro passo da transformação. Use-a. Deixe-a motivá-lo para a prática diária. Deixe-a lembrá-lo quando você escorregar de volta a velhos hábitos que você sabe melhor agora. Deixe-a ser o aguilhão gentil que o mantém se movendo em direção à sabedoria. Mas lembre-se também de ser gentil consigo mesmo. A transformação é um processo, não um evento. Você tropeçará. Você esquecerá. Você reagirá em vez de responder. Você se preocupará com coisas fora de seu controle. Isso não é fracasso, é ser humano. O que importa não é perfeição, mas persistência. Não é nunca cair, mas sempre se levantar. Os estoicos tinham um conceito chamado procope, progresso moral. Eles entendiam que ninguém se torna sábio da noite para o dia. É uma jornada de toda a vida de melhoria incremental, de prática diária, de 1000 pequenas escolhas que se somam a uma vida bem vivida. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser um pouco melhor hoje do que era ontem. Sua nova vida, imagine, por um momento como será sua vida quando você tiver internalizado essas lições. Imagine acordar sem ansiedade sobre coisas que não pode controlar. Imagine enfrentar desafios com calma confiança, sabendo que você tem as ferramentas para responder efetivamente. Imagine relacionamentos não manchados por expectativas irrealistas ou necessidade de aprovação. Imagine uma vida onde cada obstáculo é uma oportunidade, cada perda uma lição, cada momento uma escolha para viver de acordo com seus valores mais elevados. Isso não é fantasia. Isso é inteiramente possível. Milhares de pessoas ao longo da história alcançaram esse estado, não porque eram especiais ou dotadas, mas porque praticaram. Eles aplicaram esses princípios dia após dia, escolha após escolha, até que a sabedoria se tornou sua segunda natureza. Você pode se juntar às suas fileiras. Você pode se tornar alguém que outros olham e se perguntam: como eles permanecem tão calmos? Como eles lidam tão bem com a adversidade? Qual é seu segredo? E você saberá que não há segredo, apenas princípios antigos aplicados consistentemente à vida moderna. O eco na eternidade, lembre-se das palavras de Marcos Aurelius. O que fazemos agora ecoa na eternidade. Cada escolha que você faz a partir deste momento em diante está criando ondulações que se estenderão muito além do que você pode ver. Quando você escolhe sabedoria, você não apenas melhora sua própria vida, você se torna um exemplo para outros. Você mostra o que é possível. Você eleva o padrão para todos ao seu redor. Seus filhos, se você os tem ou terá, aprenderão não do que você diz, mas do que você faz.
Seus amigos e colegas serão influenciados não por suas palavras, mas por seu exemplo. Estranhos que você nunca conhecerá serão tocados pelas ondulações de suas escolhas sábias. Este é o verdadeiro legado, não o que você acumula, mas como você vive. E quando chegar seu último dia, como chegará para todos nós, você será capaz de olhar para trás sem arrependimento. Não porque sua vida foi perfeita ou fácil, mas porque você viveu de acordo com princípios. Você fez o melhor com o que tinha. Você escolheu resposta sobre reação, virtude sobre vício, sabedoria sobre ignorância. Você viveu como um estoico. O compromisso final antes de partir, quero pedir um compromisso final, não comigo, mas consigo mesmo. Coloque a mão sobre o coração e faça esta promessa silenciosa. Eu me comprometo a parar de sofrer desnecessariamente. Eu me comprometo a focar no que posso controlar. Eu me comprometo a responder em vez de reagir. Eu me comprometo a viver com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Eu me comprometo a começar hoje, agora, neste momento. Sinta o peso desse compromisso. Não é um fardo, é uma libertação. Você está se libertando da tirania das circunstâncias externas. Você está reivindicando seu direito de nascimento como ser racional. Você está se juntando à grande conversa que começou há mais de 2000 anos e continuará enquanto humanos buscarem sabedoria. E agora, uma última ação concreta. Vá aos comentários e digite simplesmente "Eu me comprometo". Essas duas palavras serão sua declaração pública, seu primeiro ato de coragem filosófica. Elas servirão como um marcador, um momento no tempo quando você escolheu mudança sobre conforto, crescimento sobre estagnação, sabedoria sobre ignorância. Até nos encontrarmos novamente. Este não é um adeus, é um até logo. Se você se inscreveu e ativou as notificações, nos encontraremos novamente em breve. Cada vídeo será outra oportunidade de aprofundar sua prática, refinar seu entendimento, fortalecer sua resolução. Juntos, exploraremos as profundezas da sabedoria estoica e sua aplicação à vida moderna. Mas lembre-se, o trabalho real acontece entre os vídeos. Acontece naqueles momentos de escolha quando ninguém está assistindo. Acontece quando você escolhe paciência sobre raiva, aceitação sobre resistência, ação sobre preocupação. Acontece nos 1000 pequenos momentos que compõem uma vida. Você agora carrega uma tocha que foi passada através de gerações, de Zenão a Cleantes, de Crisipo a Catão, de Sêneca a Epicteto, de Marcos Aurelius a você. Sim, você. Você é agora parte desta linhagem, não por nascimento ou circunstância, mas por escolha. A escolha de buscar sabedoria, a escolha de viver intencionalmente, a escolha de parar de sofrer desnecessariamente. Carregue esta tocha com orgulho, mas também com humildade. Você é tanto professor quanto aluno, tanto guia quanto buscador. Cada dia oferece novas lições, novos desafios, novas oportunidades de crescimento. Abrace todos eles, os fáceis e os difíceis, os agradáveis e os dolorosos. Todos são seus. Professores, se você estiver disposto a aprender. E assim, deixo você com uma última citação de Marcos Aurelius, que resume tudo o que discutimos: confinar-se ao presente. Não no sentido de ignorar o futuro ou esquecer o passado, mas no sentido de entender que o presente é onde todo o poder vive. É o único lugar onde a escolha existe. É o único momento em que a mudança é possível. Este momento presente, agora, enquanto você lê estas palavras finais, está grávido de possibilidade. Você pode escolher continuar como sempre foi, ou pode escolher embarcar no caminho da sabedoria. Você pode escolher permanecer vítima das circunstâncias, ou pode escolher se tornar mestre de suas respostas. Você pode escolher sofrimento desnecessário,
ou pode escolher paz filosófica. A escolha sempre foi sua. A escolha sempre será sua. Os estoicos simplesmente nos lembraram disso. E agora, eu lembrei você. A questão que permanece, a única questão que realmente importa, é esta: o que você escolhe? Faça a sua escolha. Faça-a agora. E então viva um momento de cada vez, um dia de cada vez, pelo resto de seus dias. Isso é tudo que qualquer um pode fazer. Isso é tudo que qualquer um precisa fazer. Isso é sabedoria. Isso é estoicismo. Isso é vida bem vivida. Obrigado por passar este tempo comigo. Obrigado por estar aberto a essas ideias antigas. Obrigado por ter a coragem de questionar seus padrões e considerar mudança. Você deu o primeiro passo em uma jornada que pode transformar não apenas sua vida, mas as vidas de todos que você toca. Agora vá, pratique, viva, seja o exemplo que o mundo desesperadamente precisa. Seja a prova viva de que sabedoria não é apenas possível, mas prática. Seja estoico não no sentido de sem emoção, mas no sentido de mestre da emoção. Seja livre, não porque suas circunstâncias são perfeitas, mas porque sua resposta às circunstâncias é escolhida conscientemente. E, lembre-se sempre, a maioria das pessoas nunca aprende essas lições. É por isso que elas sofrem. Mas você não é mais a maioria. Você sabe melhor agora. E saber melhor significa que você pode fazer melhor. Você pode viver melhor. Você pode ser melhor. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Você acabou de dar esse passo. Continue andando. O caminho está diante de você, iluminado pela sabedoria de milhares de anos. Tudo o que você precisa fazer é segui-lo. Até nosso próximo encontro. Lembre-se, a filosofia não é um luxo para tempos de lazer, é uma necessidade para todos os tempos. É o que separa uma vida de reação de uma vida de resposta. É o que transforma sofrimento inevitável em crescimento opcional. É o que torna a vida não apenas suportável, mas significativa. Viva sabiamente. Viva corajosamente. Viva estoicamente. O mundo precisa de mais pessoas que fazem. Você pode ser uma delas. Você será uma delas, se escolher. A escolha, como sempre, é sua. Inscreva-se. Ative as notificações. Deixe seu compromisso nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E mais importante, pratique. Sempre pratique. A sabedoria sem prática é apenas entretenimento intelectual. A prática sem perfeição ainda é progresso. Você tem tudo o que precisa. Você sempre teve. Os estoicos apenas lembraram você. Agora, vá lembrar a si mesmo todos os dias, através de suas escolhas, através de suas ações, através de sua vida. Este é o caminho. Este sempre foi o caminho. Bem-vindo ao caminho. A sabedoria espera. A paz é possível. A liberdade é escolhível. Tudo começa com a próxima escolha que você fizer. Faça-a sabiamente. Se você chegou até aqui, você é extraordinário. A maioria desistiu a milhares de palavras, mas você persistiu. Essa persistência é a mesma qualidade que o levará através dos desafios de implementar esses princípios. Você já provou para si mesmo que tem o que é preciso. Agora, prove isso na vida diária. O mundo está esperando para ver quem você se tornará quando parar de sofrer desnecessariamente e começar a viver sabiamente. Não o desaponte. Mais importante, não desaponte a si mesmo. Você é capaz de mais do que imagina. Os estoicos sabiam disso. Agora você também sabe. A única questão é, o que você fará com esse conhecimento? A resposta a essa pergunta determinará todo o resto. Escolha bem, viva bem, seja bem.